olhem só o que aconteceu. O partido tem até o dia 14 para submeter a lista de filiados, tá? Para confirmar as filiações que deveriam ter sido feitas até ontem, um ano antes da eleição, até o dia 6, né? 6 ou 7? 7, até ontem. Ontem um monte de gente tentou lançar no FiliaWeb, não conseguiu e foi à tarde, etc. Tá? Sabe o que me disseram? Faz ficha física e registra no cartório eleitoral. Aí eu questionei, mas por que eu vou fazer uma ficha física, né, e registrar no cartório se eu tenho até o dia 14, para que eu vou registrar no dia 7, né? Então eu registro lá até o dia 14, não é verdade? Ah, mas como é que a gente vai? Como é que eu tenho? Então não é mais dia 14, então é dia 7, vamos combinar, não é verdade? Então a tal da submissão da lista, que a lei prevê que seja até 2 semanas depois, acabou, certo? Se para aprovar eu tenho que ter feito no dia 7, tá? Eu sugiro o seguinte: tentem no cartório eleitoral uma certidão de que o sistema naquele dia falhou, ou teve fora do ar, ou falhou, tá? Tentem, né? Vai ter muito problema de filiação. Para a segurança dos pré-candidatos, se eles aparecem como excluídos da lista de filiação, tá? Façam ficha nova, tá? Façam ficha nova e vamos registrar. E depois procure a assessoria jurídica do PT, né? Tem os colegas que fazem lá assessoria jurídica, o Sato, né? E vai atrás disso, PT estadual, tá? Porque isso vai dar problema, né? Nós tivemos aqui um caso com uma pessoa muito próxima e quase que a gente se atrapalha ali a véspera da eleição, né? A Associação de Moradores, eu vou falar da Associação de Moradores, mas assim, ó, associação de modo geral, todas elas, a de aposentado, a de moradores, né, União de Estudantes, todas. Se não recebe dinheiro público, certo? Se não tem diretamente, não está dentro de um programa de dinheiro público, em princípio, ele não está obrigado a afastamento, certo? O que obriga ao afastamento são aquelas associações que estão manejando verba pública, tá? Mas tem que ver o que diz os estatutos daquela, é uma questão interna da associação. Quando as pessoas me perguntam, eu digo sempre o seguinte: não quer te incomodar? Te afasta 3 meses, vai fazer campanha e dá ali para o vice cuidar da associação, sabe? Aí que não te incomoda, é regra para não se incomodar, tá? Mas em princípio, legalmente, não há obrigatoriedade, a não ser que tenha esse vínculo com o poder público, tá? Ou desenvolva alguma questão nesse sentido, certo? Domicílio e residência. Para concorrer, tu tem que ter o domicílio eleitoral, título e filiação um ano antes. Ganhou a eleição, sobre se o vereador ou o prefeito mora ou não mora no município, dá para discutir depois, tá? O candidato está tranquilo, não tem problema. Se tem domicílio eleitoral, está morando em Porto Alegre, mas tem domicílio eleitoral em Eldorado, tem toda uma vida afetiva, toda uma história, está tranquilo, está tudo bem. Elegeu-se? Ah, bom, aí vamos ter que ter uma residência lá, tá? Contribuição de pessoa jurídica e dedução do imposto de renda. Não existe. A pessoa jurídica pode doar, certo? Até 2% dos seus rendimentos brutos, tá? E não tem dedução de imposto de renda. Ela precisa declarar que doou, para que se tenha, né, informa a doação. Não tem dedução, tá? Propaganda antecipada, adesivos. A justiça tem sido bem assim, mas assim, faz vistas grossas para esses adesivos. Se isso, no entanto, é uma coisa massiva, tá? Se isso está pegando, é uma coisa muito forte, aí quem interessar em fiscalização, vamos para cima, né? Agora todos os partidos usam adesivos, o nosso, né? Todo mundo está adesivado, tá? Sobre o site, adesivo com site. Se lá no site não tem propaganda eleitoral, isso inclusive aconteceu com o prefeito, com o atual prefeito de Cachoeirinha, eu me lembro, tem pessoas de Cachoeirinha que perguntaram, né? Numa das eleições,
E o que houve uma representação contra ele, só que o site que ele anunciava no adesivo, né, à época, não tinha nenhuma matéria de conteúdo eleitoral. Então não tem problema nenhum. O que interessa é o conteúdo do site. Se lá está informado que é candidato e etc., aí está complicado. Mas se o conteúdo do site não tem matéria de eleitoral, ok. Você já passou os 10 minutos, me fala. Já passou faz tempo? Puta, então vamos aqui rapidinho, falta só aqui o banco de materiais. Se tem lei e é feito, não tem problema, só quero alertar para o seguinte, tá? Um dos casos de cassação era assim, tinha lei antiga, no primeiro ano eles deram uma casa, no segundo 2, no terceiro 5, na véspera da eleição 70. Tá? Então isso que está acontecendo, simples, né? Então a lei anterior, orçamento e uma regularidade, senão aí vai ficar difícil de convencer, né? Nem a gente acredita, tá? Prestação de contas, a questão da majoritária, zera, não zera. Prestação de contas é uma coisa séria, é contabilidade, tem que entregar para um técnico. Não dá mais para a gente fazer eleições, nem de majoritária, nem de proporcional, sem considerar a questão financeira como uma coisa séria. Tá? Nota, botar tudo na conta, tira recibo, senão a gente sofre demais. Sexta-feira eu vou fazer uma audiência, sofrendo lá com a vereadora, né? Ainda com processo, por causa da prestação de contas, de recibo que não entregou, depois não assino mais, aí a doação, aí discute. Não dá, gente. Prestação de contas elege uma pessoa lá que vai cuidar. E tem que fazer nos termos da lei. Essa pessoa tem que vir aqui no estadual, quando o estadual chamar, fazer o curso, ler a resolução, ler a lei, que é muita coisa. Tá? Empresário que tem serviço social no município. Tá? A lei veda qualquer programa social que tenha nome do candidato. Tá? Então, qualquer programa social que é feito pela empresa, que leve o nome do candidato, está proibido. Isso não quer dizer que a pessoa jurídica que mantém programas sociais, que doa para programas sociais, pare, simplesmente, até porque vai acabar com o programa social lá, entendeu? Então, é uma situação que tem que conferir direitinho para ver como é que é isso, como é que é feito, como é que não é, isso vale uma consulta longa, né? Então, a gente só fica nessa informação, tá? E abuso de poder econômico, gente, é toda uma lei sobre isso. Todo esse 73 trata de abuso de poder político, que também pode ser poder econômico. Um conceito de poder econômico é sempre que ocorre a interferência indevida do poder de grandes grupos, ou não só grandes grupos, de interesses econômicos, tá? Influenciando no processo eleitoral, influenciando no pleito. Tá? E também abusa de poder aquele que extrapola das normas, né? Das normas eleitorais. E também abusa de poder quem usa com desvio de finalidade a máquina pública, né? Ou aquele candidato que usa da imprensa, ou usa de um jornal, ou usa de rádio, e que vai para além das normas, tá? Tudo isso pode acarretar no processo, e aí numa cassação de mandato. Então, assim, uma síntese de uma matéria muito extensa, tá? Eu espero ter podido esclarecer alguma coisa, ajudar vocês, né? Por último, então, propaganda antecipada. Não, aqui tem que olhar depois, né? Tá? Essa aqui eu vou analisar depois com mais calma, até porque assim, no Milton eu tenho uma matéria maravilhosa depois, né? E que se trata de organização, né? De estratégia, de campanha, planejamento. Que assim, ó, se vocês planejarem a campanha direitinho, tiver lá, Milton, lembra para eles que bote o jurídico no planejamento, e muito dessas questões vão estar resolvidas já por aí, né? Muito obrigada, então.
Quero então agradecer a participação da Maritânia conosco. Ela vem para esclarecer muitas dúvidas e para deixar milhões de outras tantas, né? Que nós vamos precisar certamente. Deve estar programado já com a Executiva Estadual um curso só dos aspectos jurídicos das campanhas eleitorais. Obrigada, Maritânia, pela sua disposição. E de imediato, então, liberando a Maritânia, que precisa ainda viajar, nós, liberando, sim, com certeza, nós vamos passar para o segundo ponto de pauta, que é a organização e planejamento da campanha, com o nosso convidado Milton Pomar. Milton Pomar, então, é profissional de marketing, trabalha exclusivamente com campanhas petistas desde 1986, integrou o GTE Nacional em 2003, foi secretário de comunicação do PT de Santa Catarina, é secretário de desenvolvimento econômico da Prefeitura de Chapecó. Milton ministra cursos eleitorais desde 97 em Santa Catarina, na Serra Gaúcha, Bahia, Mato Grosso, Amazonas, Pará, etc, etc, etc. Assessorou cerca de 100 campanhas eleitorais no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e tantos outros estados. E também assessorou mais de 40 prefeituras petistas nos últimos 20 anos. Portanto, nós temos aqui alguém que vai contribuir muito para que possamos aprender, estabelecer uma organização e um planejamento de uma boa campanha para que possamos eleger muitos vereadores e vereadoras, prefeitos e prefeitas petistas no estado do Rio Grande do Sul. Com a palavra, Milton. Alô? Boa tarde. Quem que vai ser candidato aqui no ano que vem? Candidato ou candidata? Nossa, vocês não tem nada melhor para fazer, não? Quem que vai ser candidato ou candidata para ganhar? Pessoal, essa atividade de hoje, ela é uma síntese de um curso de 20 horas, em que a gente, no caso, vai trabalhar hoje o planejamento de pré-campanha. Obviamente não dá para falar em planejamento de campanha se faltam 9 meses ainda para a campanha começar propriamente. Então nós vamos trabalhar o que é possível fazer nesse período que antecede a campanha eleitoral propriamente dita. Então a primeira coisa que a gente tem que ter presente é que quando a gente vai trabalhar nesse período, a gente ainda não é candidato ou candidata. Isso é uma coisa importante. Muita gente já começa a sair por aí dando bandeira, avisando a todo mundo que é candidato ou candidata. Para que alertar? Nesse período agora, muita coisa a gente pode fazer na moita. Muita coisa a gente pode ganhar ficando quieto ali, não precisa sair por aí propagandeando que é candidato ou candidata. Essa é a primeira coisa que tem que ter presente. Nesse momento, até o final do ano, é que vai ser mais difícil no ano que vem. Vai ser muito mais difícil no ano que vem. Tem gente que está se iludindo de porque nós estamos no governo federal, nós estamos no governo estadual, a coisa vai ser melhor. Não, vai ser pior, vai ser mais difícil, vai ser mais competitivo. Por uma razão muito simples, gente. Vai ter mais fiscalização. A direita aqui no estado está sem espaço. Política é espaço. A direita está sem espaço, ela foi desalojada do governo federal, ela foi desalojada do governo estadual. Vocês já imaginaram o PFL sentado no governo? PFL não, agora é Demo, né? Não é isso? É Demo. Vocês já imaginaram esse pessoal fora do governo? Não existe. É completamente incompatível Demo fora do governo, eles não conseguem sobreviver. Então esse pessoal está sem espaço. E o desespero deles se volta para onde? Se volta para os espaços municipais.
aí que vai a gente entender como que as campanhas do ano que vem vão ser muito mais difíceis, por exemplo, aqui na região metropolitana, onde estão concentrados os grandes municípios, na região da Serra Gaúcha. Vai ser muito mais difícil, por quê? Porque eles precisam, Pelotas, nos grandes municípios do interior, eles precisam desses espaços para atacar o governo estadual, para poder se posicionar para o governo federal em 2014. Então, essa é uma questão importante. A gente vai ter mais dificuldade por essa necessidade de sobrevivência da direita. Outra coisa, aonde nós somos governos pela segunda vez, indo para a terceira, a probabilidade da gente não eleger vai ser muito grande. Isso nós já temos experiência, a quantidade de prefeituras que o PT reelege o governo, quando chega para a terceira não consegue. Por quê? Porque a gente não trabalha a visibilidade de quem vai ser candidato desde o primeiro ano do segundo mandato. Então, a gente chega no terceiro ano e quem é conhecido é o prefeito ou prefeita e não o seu sucessor ou sucessora. Aí a gente tem apenas 1 ano ou 6 meses, no caso, para adquirir visibilidade e se tornar uma figura competitiva. Essa é uma questão que, no caso, principalmente dos grandes municípios, é mais complicada, mas nos pequenos também. A gente tem um acompanhamento de Brasil, das nossas administrações, e é muito comum a gente não emplacar o terceiro mandato. Outra coisa, a questão das alianças e da mesmificação. Esse termo eu não sei nem se existe, mas é que é a questão da mesmice, né? Nós conseguimos ter um crescimento grande enquanto PT, na década de 80 até o meados dos anos 90, porque a gente era diferente. Do ponto de vista de marketing, o marketing trabalha muito com a diferenciação. Na medida em que a gente vai fazendo alianças muito amplas e vai ficando cada vez mais parecido com os outros, a gente perde essa vantagem comparativa que é a diferença. E quando tudo fica mais ou menos igual, tanto faz como tanto fez, né? Então essa é uma questão importante que normalmente quando se discute aliança, do ponto de vista político, deixa de se fazer a avaliação do ponto de vista da propaganda, do ponto de vista do marketing, do peso que a aliança tem nessa questão da disputa eleitoral. Se faz a análise política da aliança e não a análise eleitoral do ponto de vista do povão. A gente faz a análise eleitoral do ponto de vista da engenharia eleitoral, mas não da repercussão disso no povão. Todos nós aqui devemos estar cansados de ouvir o pessoal falar é tudo a mesma coisa. E para nós é um tapa na cara quando as pessoas dizem isso, né? Mas é uma questão concreta. No caso específico de quem vai ser candidato a vereador ou vereadora, tem que saber que é exceção a gente eleger vereador e vereadora. É exceção. Nós ganhamos prefeituras e elegemos 1, 2, 3. Em geral, a gente fica minoria na Câmara de Vereadores e quem já foi governo sendo minoria na Câmara de Vereadores sabe o sofrimento que é passar 4 anos com uma Câmara de Vereadores contrária à administração, criando todo tipo de dificuldade, todo tipo de amarração. Por que é mais difícil eleger vereador do que prefeito, prefeita? Por que a gente elege numa cidade grande como Canoas, elege o prefeito e faz apenas 3 vereadores? Por quê? Por que numa cidadezinha pequenininha como Constantina, a gente elege também o prefeito, mas faz apenas 2 vereadores? Por que em tantos municípios que a gente ganha a prefeitura, às vezes faz mais de 50% dos votos, e faz 5%, 10% dos votos para vereador? Na minha opinião, por experiência de campanha, boa parte da minha vida, quase metade da minha vida, compra de voto. Essa é a resposta, essa é a explicação de por que a gente não consegue eleger vereadores e vereadoras
na mesma proporção do número de votos para prefeito. A compra de votos, que eu não ouvi ninguém aqui comentar agora na questão com a Maritânia, da questão jurídica, a compra de votos continua no Brasil, continua em Caxias do Sul. Eu trabalhei na campanha de Caxias do Sul lá em segundo turno de 2000, acompanhei o período anterior, naquela região da Serra. A compra de votos ocorre nas cidades maiores, nas cidades mais desenvolvidas, como ocorre numa cidadezinha pequenininha. E a compra de votos é a resposta de por que a gente não consegue fazer vereadores e vereadoras na mesma proporção. Se nós temos 50%, 60% para prefeito, a gente, por que não consegue ter nem 30% para vereador? É a questão da compra de voto. Outra coisa, a questão do voto de legenda. O PT costuma ser, aqui no Rio Grande do Sul, o primeiro, em geral, o maior quantidade de voto de legenda para vereador. O que é isso? É falta de campanha dos vereadores. É que o pessoal não conseguiu dar um nome, dar um rosto para a campanha para vereador. Então, as pessoas querem votar no PT, mas não conseguem traduzir isso num candidato ou candidata e vota na legenda. Canoas teve, em 2008, 9 mil votos na legenda. E, no entanto, os nossos candidatos a vereador que se elegeram ficaram lá na rabeira, tiveram 2.000 e poucos votos cada um. Quer dizer, isso é o que, gente? Falta de campanha de quem fez campanha para vereador. Nós não conseguimos alcançar a população e que a população traduzisse essa campanha em nome e número de candidatos do PT. Pode passar. A realidade eleitoral do Rio Grande do Sul. Eu imagino que vocês saibam que nós temos aqui no Rio Grande do Sul... Opa, peguei aqui o... Não pode ficar tão perto do som. Que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul uma realidade esmagadora de pequenos municípios. É uma quantidade de... Deixa eu ver se eu saio do meio aqui. Botaram a bandeira bem aqui, não dá para ficar passando, né? Deixa eu ver se eu venho para cá. É uma quantidade de pequenos municípios assustadora. Eu não estava conseguindo achar, tinha um buraco de 50 e tantos, porque eu estava pesquisando a partir de 2.000 eleitores. Eu não imaginei que tivesse esse monte de municípios com menos de 2.000 eleitores. E essa é a grande dificuldade que nós temos para trabalhar, porque são municípios muito pequenininhos, que fazer um trabalho de preparação é uma dificuldade enorme. A gente tem uma divisão muito clara, quer dizer, veja, uma cidade de 10.000 eleitores é uma cidade pequena, e no entanto nós temos um número grande ainda de 10 a 20 mil, mas abaixo de 10.000 nós temos 360 municípios. Bom, toda essa companheirada de todos esses municípios, desses micro, pequenos, muito pequenos, é justamente quem mais precisa de orientação, porque além de tudo não tem rádio, não tem televisão, não tem jornal, é uma campanha muito mais pessoal. Quem é de município pequenininho sabe como a relação é uma relação muito mais de parentesco, de amizade, de compadrio, né? É diferente de campanhas em cidades que tem rádio, por exemplo, e que você consegue massificar a campanha durante o período de propaganda eleitoral gratuita. Bom, na questão das alianças ainda, nós temos a questão do PSD, que está absorvendo uma grande quantidade de gente do Demo e de outros partidos, e que vai ter um peso considerável, de certa forma, uma variável que não foi contemplada no Congresso do PT e que a gente vai ter que ver na prática como é que vai. Só que até agora só está indo gente de direita para lá, né? Um aspecto importante do nosso doutor honoris causa, eu não sei se vocês estão acompanhando a repercussão na imprensa sobre isso, mas está muito engraçado. A
indignação de certos articulistas, de certos veículos de comunicação com o fato do Lula, e não Fernando Henrique, ser doutor honoris causa lá em Paris, né? Eu estou me divertindo com isso porque a gente tem que saborear essas coisas, né? Bom, do ponto de vista de propaganda eleitoral, de planejamento, de organização de campanha, o que é interessante a gente saber? Que o Lula, ele, nesses 20 e tantos anos em que ele foi candidato, ele quebrou determinados paradigmas, e que isso é importante para nós, a gente ter isso presente, porque nós temos que continuar utilizando alguma dessas questões nas nossas campanhas. Primeira coisa, aquela questão de que o fulano não tem perfil para o executivo. Bom, o Lula não tinha perfil nenhum para o executivo, por essa lógica. Quem conheceu o Lula lá em 80 e alguma coisa, você não podia dizer, não, esse cara não tem perfil para ser. E isso a gente ouve muito no interior. Eu conheço bem o interior do Rio Grande do Sul, eu rodo aqui há 30 anos. Há 30 anos eu ando tudo quanto é biboca que vocês imaginarem nesse Rio Grande do Sul, em determinados lugares até é mais acentuado em relação às mulheres. E isso é importante a gente ter presente. Olha, essa história de perfil para ser do executivo, isso aí podia ser válido até o Lula ser presidente da República. Depois disso, meu irmão, tchau. Não tem mais essa história. Não existe mais que o fulano pode ser, o Beltrano não, fulano tem perfil, o outro não. Essa é uma questão importante porque no interior o preconceito de classe ainda é muito forte. Tem muito companheiro nosso que é agricultor ou que tem outras atividades profissionais e que vai concorrer às vezes com médico, com engenheiro, com advogado, e o pessoal diz, não, mas você não tem perfil. Olha, o doutor honoris causa provou que não tem essa história. Né? Acabou. Outra coisa, questão de reeleição, fazer sucessor. Tem gente que está se iludindo de que não, mas o Lula não fez a Dilma presidenta, eu também posso fazer o meu sucessor aqui na prefeitura. Olha, gente, tem uma diferença enorme aí. A gente, para conseguir uma transferência de votos, eu consegui, todo esse tempo eu conheci 2 casos de transferência comprovada de votos. Foi o Brizola no segundo turno de 1989 e o Lula agora na eleição da Dilma. Essa história da gente que vai fazer transferência de voto, que o prefeito tem que estar muito bem, tem que ter uma aprovação altíssima para conseguir achar que vai conseguir fazer isso. Essa é uma questão importante que a gente tem que considerar agora nas nossas prefeituras que a gente está indo para o 3º mandato. Não é fácil reeleger fazendo sucessor. Outra coisa, a questão de quem é candidato a primeira vez. Eu já trabalhei com candidatos que foram candidatos a primeira vez e conseguiram se eleger contra todos os sabichões da política que diziam que candidato de primeira vez não tinha chance. Quem tem que ter chance é quem já foi 1, 2, 3 vezes e tal. Tanto é verdade uma coisa como é verdade a outra. Uma coisa que a gente tem que ter presente quando a gente vai entrar no período de campanha é não aceitar o tal do determinismo. Eu ouvi hoje aqui o Ferreira falando, fiquei quieto lá, porque era ele que estava falando, não era eu. Mas essa história de fazer análise 1 ano antes e dizer, ó, o quadro é esse, porque a pesquisa... Isso não existe. Isso não existe. Tá? Nós temos uma coisa importante em campanha eleitoral, gente. Uma das coisas melhores de campanha eleitoral é que a campanha eleitoral existe para mudar o que está estabelecido. É isso. O fantástico de campanha eleitoral é isso. Eu já tive município aqui do Rio Grande do Sul, há muito tempo atrás, em que o pessoal queria fazer um acordo com os outros partidos do município para ter um candidato único. Eu falei, pô, mas então vocês estão implodindo tudo que a gente fez para ter democracia nesse país, para ter disputa eleitoral e tudo mais. Se meia dúzia de cacique consegue entrar num acordo e determinar quem vai ser o candidato único da cidade, né? Então